Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala através da sua palavra, diga eu creio. Para mim é uma alegria muito grande sempre poder retornar aqui, Igreja Batista Monte Oreb, para compartilhar com os irmãos uma palavra, um estudo, algo da parte de Deus. E em especial nessa manhã onde a gente vai tratar de um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada, um tema crucial, importantíssimo para a nossa caminhada de fé, que é sobre avivamento. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo ou verso 1. Nós estaremos lendo o verso 1 e o verso 2. Abacuque, livro do profeta menor Abacuque. Te dá um GPS santo, só você abrir no Mateus, primeiro livro do Novo, aí você vai voltando. Você vai voltar 5 livros e vai chegar em Abacuque. Você volta um livro Malaquias, depois Zacarias, depois Ageu, depois Sofonias e depois Abacuque. É um Waze de Jesus para te ajudar a encontrar. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 1. Enquanto eu estou vendo pessoas ainda localizando, eu quero dar um aviso especial. Ali na saída você vai encontrar um material que são os meus livros. Eu tenho 2 livros lá, eu já apresentei eles algumas vezes aqui. O Sonhador, lições bíblicas para transformações em realidade, sobre a história e a trajetória de José. E eu tenho lá que é o moldar de Deus como barro nas mãos do oleiro, que eu trato no livro sobre a transformação do barro em vaso. Eu faço um paralelo com isso, com a nossa vida cristã, as transformações que Deus vai operando em nós. E eu trouxe também um material muito especial, que é uma mala que contém alguns fantoches, um cenário e 4 livretos de histórias bíblicas, que são muito interessantes para criança. Eu comprei inicialmente para as minhas filhas e elas montaram os fantoches, fizeram todo o cenário bíblico. É muito interessante mesmo. E eu gostaria muito que você adquirisse para você investir na sua casa. Você que tem netos, você que tem filhos, crianças pequenas, então com certeza elas vão gostar. E é interessante que a narrativa das histórias está em forma de poema. Por exemplo, as histórias que estão aqui, minhas filhas já conhecem todas, mas elas nunca ouviram elas em forma de poema, então é muito interessante. E cada livro meu, se você quiser adquirir, é R$20. E essa Bíblia em mala aqui, para criança, esse material infantil aqui, se você quiser adquirir, é R$30. Se você quiser levar tudo junto, apenas R$50. Amém? Meu Deus, 3 amém só. Amém? Então passa lá e adquire, investe em conhecimento, investe em você. Sabe, irmãos, a mídia, essa cultura progressista, anti-família, tem investido pesado nas crianças através de desenhos, de canais do YouTube. Então invista em comprar coisas que você consiga colocar conteúdo bíblico na vida dos seus netos, na vida dos seus filhos. Então isso é importante, você lê uma história infantil para eles, bíblica, isso é muito importante. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Então ensina a criança, edifica a sua casa também. Amém? Abacuque, capítulo de número 3, verso 1, diz-nos assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Eu lerei novamente. Oração do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Você diz amém pela palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Pode se assentar. O
termo, ou a palavra avivamento, é uma palavra que todos nós, com certeza, já ouvimos falar, conhecemos, já ouvimos algum pregador mencionar, pregar. Entretanto, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a palavra avivamento em si não existe nas páginas da Bíblia Sagrada. Obrigado, meu amigo, Deus te abençoe, amém. Então, não existe a palavra avivamento propriamente dita na Bíblia Sagrada. O que existe são termos que nos lembram o avivamento. Por exemplo, essa palavra aviva, que no original dá a ideia de fazer vivo novamente, de revivificar ou de vivificar. E avivamento, a palavra em si, como eu já disse, não contém na Bíblia, mas não é porque a palavra avivamento não esteja na Bíblia que não seja uma realidade espiritual e que a gente possa crer nela. É semelhante à palavra trindade. A palavra trindade também não existe na Bíblia, mas nem por isso a gente deixa de crer que o nosso Deus é um Deus triuno. É semelhante, por exemplo, a guisa de exemplo, se nós formos observar, não existe a palavra onipotência na Bíblia, mas todos nós aqui cremos que Deus é onipotente. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse de eu sou, ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem me impedirá? Não existe a palavra onisciência na Bíblia, mas nem por isso a gente deixa de crer na doutrina da onisciência. A gente crê e sabe que Deus é onisciente. Daniel capítulo 2, verso 22, diz que Ele conhece a tudo e a todos, sabe quem está em trevas e com Ele mora a luz. Não é porque não existe a palavra onipresença na Bíblia que a gente deixa de crer na onipresença divina. A gente tem em Salmo 137, versículo 7 em diante, o salmista dizendo: para onde me irei do teu espírito? Se eu assentar a minha cama acima dos ninhos, o Senhor está. Se eu descer o mais baixo do Sheol, ali o Senhor também está. Então, a palavra avivamento é semelhante à palavra trindade. Não há descrição, não há essa palavra em si na Bíblia, mas é uma realidade. A trindade, ainda mais reforçando essa doutrina bíblica importantíssima, ela é embasada na Bíblia. A gente vê, por exemplo, no episódio onde Jesus é batizado nas águas. Quando João Batista o desce nas águas, Jesus é o Filho. A Bíblia diz que o Espírito sobrevoa João Batista e Jesus em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. E o Pai brada nos céus: este é meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. De modo que a gente tem ali a trindade. A gente tem na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, o apóstolo Paulo liberando uma bênção sobre a igreja e usando, se valendo da força da trindade, dizendo: a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus seja com todos, em nome de Jesus, amém. Então é uma exemplificação da trindade. Então a semelhança da palavra trindade, a palavra avivamento não existe na Bíblia, mas é um acontecimento bíblico, é um acontecimento embasado nas Sagradas Escrituras, e que a gente percebe ao longo da história da igreja que teve um impacto extremamente positivo, relevante. O avivamento mudou a história de nações inteiras, como o país de Gales, como por exemplo a Suíça. O avivamento mudou a história e o curso de diversos países e redesenhou novas geografias e novas arrumações. Então, quando eu fui estudar sobre esse tema, eu peguei algumas definições que eu achei interessante para compartilhar com os irmãos a respeito do que é avivamento de alguns estudiosos. Tem uma citação do Arthur Wallings, que ele diz assim: avivamento é Deus revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. O avivamento, para o Arthur Wallings, é isso: é Deus se revelando em santidade de uma forma assombrosa, espantosa e poder irresistível. O texto que ele usa para embasar essa frase é um texto muito interessante, que é Isaías capítulo 64, do verso 1 ao verso 4. Isaías 64 diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador da fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações estremecessem diante da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se tremiam diante da tua face.
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Então, a ideia de Arthur Collins é de um avivamento onde ele expressa no início: ó, se fendesses os céus. Então, ele tem uma noção de avivamento onde Deus rasga o céu, onde Deus rompe o céu, e Deus se derrama sobre a sua igreja, se derrama sobre o seu povo, de uma forma impressionante, impactante, transformadora. Os irmãos sabem que, biblicamente falando, a gente tem a existência de 3 céus. O primeiro céu é o céu que a gente vê, é o céu que a gente consegue acompanhar com os nossos olhos. O segundo céu é o céu atmosférico. E o terceiro céu é o céu onde Deus habita, as regiões celestiais. Você sabe que o primeiro e o segundo céu a gente consegue ir com métodos humanos. O primeiro céu, que é o que a gente consegue observar dentro da atmosfera terrestre, a gente consegue sobrevoar ele pagando uma passagem de avião. A gente sobrevoa o céu, a gente está no céu. O segundo céu, que é o céu atmosférico, que é o céu das estrelas, os homens conseguem ir com foguetes. Agora, o terceiro céu a gente só consegue acessar de um jeito espiritual. E nós vamos acessar e morar num terceiro céu um dia, se Jesus não voltar, nossa partida dessa terra, acessando ele pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Então, o que o Arthur Wallace está dizendo é que se Deus abrir o céu, que avivamento para ele é isso, é Deus abrir o céu, Deus rasgar o céu e derramar-se de forma poderosa, impactante sobre a sua igreja. E a gente tem também uma ideia de Daniel capítulo 10, quando a Bíblia diz que Daniel estava orando a Deus por uma resposta, e no primeiro dia que Daniel orou, Deus mandou a resposta. Mas no céu celestial, um demônio chamado príncipe da Pérsia impedia o anjo de chegar com a resposta para Daniel. Aí Daniel ficou aguardando por 21 dias. No 21º dia, Deus dispensou um arcanjo de guerra, diz lá em Daniel 10, para guerrear contra o demônio, príncipe da Pérsia, que impediu o anjo de descer com a resposta. Esse arcanjo repreendeu o demônio e a resposta chegou em Daniel. Então, a ideia de um avivamento é essa ideia de Deus rasgando o céu e de Deus quebrando barreiras para que se cumpra isso, para que Ele desça sobre a sua igreja de forma extraordinária e poderosa. E a minha oração aqui essa manhã é que Deus faça isso, é que Deus rasgue o céu sobre as nossas vidas. É que Deus se derrame sobre nós com graça, que Deus se derrame sobre nós com virtude, se derrame sobre nós. Então, essa é a definição de Arthur Collins. Avivamento é Deus revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Uma outra definição de avivamento eu tirei de um livro sobre avivamento, é o tema do livro, do Richard Owen. É um dos melhores livros sobre avivamento. Richard Owen diz assim: avivamento é um movimento extraordinário do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Então perceba, avivamento é um movimento extraordinário, dentro do ordinário, que produz resultados extraordinários. Porque todo avivamento produz quebrantamento, todo avivamento produz salvação em massa, todo avivamento quanto fenômeno que acontece numa igreja, numa comunidade, num conjunto de pessoas, produz uma revolução interior nas pessoas e na comunidade que a cerca. E eu acho interessante esse jogo de palavras que o Richard Owen faz, que o avivamento é algo extraordinário, que Deus faz no ordinário e traz resultados extraordinários. Porque isso mostra para nós que o ordinário da igreja é importante. O ordinário é fundamental. E Deus revela o extraordinário no ordinário. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê esse exemplo de Deus revelando o extraordinário no ordinário. José fez algo que era ordinário. A Bíblia diz que José dormiu em Gênesis 37. E aí no ordinário dele, que era dormir, Deus resolveu derramar o extraordinário, que era um sonho profético espiritual. Na verdade isso aconteceu 2 vezes com José. Ele fez o ordinário, que era dormir, e Deus revelou o extraordinário, que era dar sonho a ele profético de governo. Então isso mostra para mim que eu devo me ater ao ordinário. Tem muita gente que está
quase que desesperado, procurando extraordinário, de monte em monte o tempo todo, de casa de irmã em oração e casa de oração. E Deus te trouxe aqui para te dizer nessa manhã: vem para o ordinário da igreja, que aqui Deus vai revelar o extraordinário dele, o sobrenatural da parte dele. Então isso é importante. E no ordinário Deus revela o extraordinário, e isso traz resultados extraordinários. A última definição, a penúltima definição de avivamento, que eu também achei interessante, é daquele que eu tenho para mim como uma das maiores referências no Evangelho, que é saudoso já, o Billy Graham. Ele dizia assim: avivamento não é descer a rua com grande tambor, é subir o Calvário com grande choro. De modo que o avivamento para o Billy Graham é um movimento de quebrantamento, de piedade, onde a gente retorna para o Calvário. Tem um hino antigo da harpa cristã, e está no cantor cristão também, se não me falha a memória, que diz assim: o tema do bom pregador é o Calvário. Então o avivamento nos faz voltarmos ao Calvário, olharmos mais para o Calvário. É aquela frase muito conhecida de Facebook: avivamento não é a tampa voar, avivamento é o fundo cair, a gente se quebrantar diante de Deus e reconhecer que o sacrifício dele, que a graça dele, que o amor dele é sobre a nossa vida. E é uma definição de avivamento também de um estudioso, um jovem teólogo, que eu tenho a alegria de ser amigo particular dele. É um jovem de 30 anos que escreveu uma obra de 500 páginas, uma enciclopédia que foi prefaciada pelo Russell Shedd e pelo Hernandes Dias Lopes. Um jovem pastor também, amigo meu, chamado Mateus Soares. Eu conversando essa semana com ele, para poder preparar o estudo dessa manhã, ele falou comigo assim: Bruno, o avivamento é semelhante a um rio. A igreja ela é como um rio. Aí ele usa a figura do Salmo que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. E ele diz que o avivamento é como se fosse um rio, a igreja, e o avivamento é enchente nesse rio. Quando chove muito e acontece uma enchente, o que o rio faz? Ele transborda. Ele fica totalmente fora de controle. Ele não fica delimitado aquelas duas linhas, e ele toma tudo que está ao redor dele. Então a ideia do teólogo e pastor Mateus Soares é essa, de que o avivamento é como um rio na sua enchente, que passa varrendo tudo, mas é obviamente de um jeito positivo. O avivamento passa varrendo tudo, salvando, transformando, curando, renovando, mudando, que a gente viva o encher desse rio aqui em Monte Horebe, em nome de Jesus de Nazaré. Então, essas definições de avivamento são importantes para a gente ter uma noção do que é avivamento e perceber como é o avivamento. Eu fiz algumas anotações a mais sobre avivamento e daquilo que eu fui estudando e percebendo, e eu percebi que num avivamento a gente tem sempre alguns elementos que são comuns do avivamento. É como se a gente conseguisse perceber na história, em, por exemplo, Atos 2, no avivamento do país de Gales, no avivamento da Rua Azusa, que foi que deu origem às Assembleias de Deus e ao movimento pentecostal e depois neopentecostal. E ao longo da história, quando a gente vai olhando o avivamento nos Estados Unidos, naquele tempo de mover, no século XVIII, que havia 3 expoentes quase simultaneamente: Whitefield, John Wesley e Jonathan Edwards. E a gente percebe meio que um padrão nesses avivamentos, que são os ingredientes do avivamento, que acontecem um pouco antes e permanecem com muita intensidade e força depois. E alguns elementos desse padrão, eu escolhi Abacuque capítulo 3 por causa disso, porque eles estão descritos em Abacuque 3, verso 1 e o verso 2. Abacuque fala algumas palavras aqui que para nós são interessantes. Ele começa o texto dizendo: a oração do profeta Abacuque, ou seja, oração. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque está pontuando para nós aqui algumas coisas que eu penso que são padrões no avivamento. É um padrão no avivamento. Oração é um ingrediente do avivamento, que sempre acontece antecedendo ele e se intensifica depois que ele vem. É um padrão no avivamento, um retorno à palavra do Senhor. É um padrão no avivamento, um temor de Deus. É um padrão no avivamento,
Deus fazer a obra dele conhecida e muitas pessoas seriam alcançadas. Você lembra de Atos 2? Quando houve ali aquilo que a gente percebe como uma espécie de um avivamento, o dia de Pentecoste, Deus fez a obra dele conhecida. Havia gente de várias nações que ouviram os discípulos, os 120, falarem em seus idiomas. Aí Pedro se levanta com eles e prega o evangelho. E Deus fez a obra dele tão conhecida, as maravilhas dele tão conhecidas, que numa pregação, Pedro levou 3.000 pessoas a Cristo. Então assim, esse é um padrão. Na rua Azusa, na Califórnia, quando aconteceu o avivamento, as pessoas iam de todas as partes dos Estados Unidos para ver o que estava acontecendo. Então, a gente precisa entender que há um padrão. Deus faz a obra dele conhecida. E Deus derrama misericórdia sobre o povo. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, esses são os ingredientes que a gente percebe nos avivamentos. Agora, a curiosidade que eu achei interessante é que a gente tem um ingrediente, mas a gente não tem exatamente a receita de como fazer. Nenhum homem pode dizer, eu vou produzir o avivamento. Porque embora a gente saiba os ingredientes, oração, temor de Deus, retorno à palavra, volta de uma vida para glorificar o nome do Senhor. Embora a gente saiba que isso é um padrão que fez acontecer e que nesse padrão aconteceu, a gente não tem como, se todo mundo aqui se reunir, falar, vai todo mundo aqui se quebrantar, orar, provavelmente vai acontecer um despertamento, mas um avivamento, a última chave, quem vira para ele acontecer de fato não são os homens, é o próprio Deus. E ele também, embora esteja ligado a um quebrantamento de muitas pessoas, ele não está ligado a isso, mas a vontade soberana de Deus sobre os homens. É Deus olhar uma região, olhar uma comunidade, olhar uma igreja e resolver marcar e resolver derramar sobre esse povo um grande avivamento. Então, esse é o avivamento como fato e como fenômeno que alcança pessoas. Agora eu quero abordar também com você um avivamento pessoal. Um avivamento que eu vivo muitas vezes, que você vive muitas vezes. Agora, no meio da pandemia, eu vivi um momento de muito avivamento. Eu não sei se você se recorda, mas assim que começou a pandemia, eu me lembro que alguns amigos me ligaram e falaram assim, Bruno, vamos orar. E vamos orar. Eu falei, como é que a gente vai orar se está tudo fechado? Não está podendo aglomerar e nada disso. Isso foi lá no comecinho de abril, final de março, assim que foi decretado o lockdown no Rio. E eu falei com esse amigo, como é que a gente vai orar se está tudo fechado aí? Aí ele falou, não, a gente ora pelo Zoom, ou a gente cria um grupo no WhatsApp e ora. E eu lembro que a partir daquela oração, irmãos, eu comecei a viver um reavivamento. Eu percebi que o shopping estava fechado, o cinema estava fechado, o teatro estava fechado, alguns locais públicos estavam fechados, mas o céu sempre esteve aberto. Eu quero até abrir parênteses e te dizer que, por mais que coisas se fechem aqui na terra, o céu sempre estará aberto para quem vive e para quem dobra os joelhos na presença de Deus. E ali eu fui vivendo um reavivamento na oração, e eu fui voltando às páginas das Escrituras. E eu estou te dizendo de uma experiência minha pessoal. Eu li o Novo Testamento todo numa semana. Então eu fui voltando e fui passando a ficar às vezes dias inteiros lendo Bíblia, porque não podia sair, não podia fazer nada. As crianças estavam lá em casa. Até minha sogra foi para minha casa no começo. E só me restava a Bíblia, e eu fui lendo Bíblia, e eu vivi um novo avivamento, um despertamento pessoal, um avivamento pessoal. E que ainda que não aconteça aquele avivamento geográfico, com muito barulho, com muito mover, a minha oração é que pelo menos você viva um avivamento pessoal em nome de Jesus. Que você saia daqui querendo ler mais, querendo orar mais, querendo se consagrar mais, querendo buscar mais, querendo fazer mais. Então esses são os elementos que Abacuque mostra para nós. Ele começa dizendo, oração do profeta Abacuque. Porque avivamento tem que ter oração. A gente precisa voltar a orar, voltar a dobrar os nossos joelhos. Bom, oração é tema constante na Bíblia. Todos os grandes personagens viveram uma vida intensa de oração. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê os patriarcas orando. Abraão orou, fez uma oração muito conhecida, intercessória, pelo seu sobrinho Ló e pela cidade toda de Sodoma e Gomorra.
Já Isaac, filho de Abraão, fez uma oração também. A esposa de Isaac era estéril, Rebeca. Ele orou por Rebeca, ela era estéril. E aí Deus abriu a madre dela, e ela não teve um filho só não. De uma vez ela teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E eu abro um parêntese para te dizer que quando você ora, Deus faz coisas extraordinárias. Sabe, a oração é tema constante na Bíblia. Moisés orou, Josué orou, e Deus parou o tempo. Ele fez uma oração dizendo: sol, detente acima do vale. E ele não tinha o conhecimento que a gente tem, que não é o sol que se movimenta, é a terra. Mas mesmo assim Deus traduziu, e Deus fez o tempo parar para que ele vencesse uma batalha. Aleluia. Porque na tua oração Deus está preocupado com as tuas palavras, sim, mas mais preocupado ainda com a intenção do teu coração e do teu propósito. Quando a gente vai navegando pelas páginas da Bíblia, a gente tem Ana, que era estéril. E aí foi para o altar, fez uma oração, um voto a Deus. E Deus deu a ela um filho, que foi um dos maiores profetas da Bíblia, um dos homens mais íntegros da Bíblia, Samuel. Quando a gente fala de oração, a gente vê o livro dos Salmos. Os Salmos são cânticos e orações. Ainda em oração, a gente tem no Antigo Testamento um personagem que é um dos mais fantásticos, na minha opinião, que é Daniel. Daniel vivia uma vida de oração. 3 vezes ao dia, Daniel orava a Deus. Há um episódio, você conhece muito bem, em que o rei pensava em pôr Daniel acima de todos os demais. E aí os homens começaram a sentir inveja de Daniel, porque ele se destacava, porque nele havia um espírito excelente. E aí esses homens armaram, através de uma lei, um esquema para poder matar Daniel. Fizeram uma lei e deram para o rei assinar a lei. E essa lei basicamente dizia que ninguém poderia orar e nem se dobrar a outro Deus que não fosse aquele rei. E eu quero que você entenda isso. Daniel ouviu, leu a lei, percebeu o que tinha acontecido. E é lindo como a Bíblia diz em Daniel 6, irmão, é lindo. Porque a Bíblia diz que ele leu a lei, soube o que havia acontecido e foi para sua casa, abriu a janela em direção a Jerusalém e se punha de joelhos como antes costumava fazer. Então um decreto presidencial, um decreto governamental não impediu Daniel de orar. Porque nada pode te impedir de orar. As pessoas estão protegidas contra as tuas ações, mas não contra as tuas orações. Você pode orar. Eu gosto disso em Daniel. Ele chega na casa dele e ele abre as janelas para Jerusalém, relembrando a oração de Salomão. Salomão dizia: se um dia nós pecarmos e o Senhor nos espalhar, de onde nós estivermos, nós vamos abrir as nossas janelas para esse templo, para esse lugar. E eu gosto disso em Daniel, porque ele está em Babilônia e abre as janelas para Jerusalém. O problema dessa nossa geração é que a gente está em Jerusalém com janelas abertas para Babilônia. Quando a gente precisa fazer igual Daniel, de Babilônia, abrir a nossa janela para Jerusalém. Você entende isso? E Daniel orou. Você conhece o desfecho da história? Ele foi posto na cova dos leões. E os leões não devoraram a Daniel. Porque quando eu abro a minha boca para orar, Deus fecha bocas contra a minha vida. Fechou a boca dos leões contra Daniel. De repente o que você precisa para resolver algumas situações não é brigar, não é bater boca, é orar a Deus, que Deus vai fechar as bocas que falam contra você. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a oração é algo tão importante que os discípulos oraram, os apóstolos oraram, e até Jesus orava, de tão importante e indispensável que era. Jesus orava em diversos momentos. Após pregar, ele subia ao monte e se punha de joelhos e orava, falava com o Pai. Antes de escolher os 12, a Bíblia diz que ele passou uma madrugada de oração. Em momentos de angústia e de aperto, como no Getsêmani, Jesus orou. Então a gente precisa orar. Até no alto da cruz, Jesus orou. Ele fez 3 orações na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eli, Eli, lama sabachthani. E em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus orou. A oração era algo tão vivo na vida de Jesus que os discípulos perceberam isso. E eles fizeram um pedido a Jesus. Perceba que os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Os discípulos viram Jesus multiplicando pão e peixe. Os discípulos viram Jesus expulsando e repreendendo demônios. Mas eles não pediram a Jesus para ensinar eles a andar sobre águas. Eles não pediram a Jesus para ensinar eles a multiplicar pão e peixe. Eles não pediram a Jesus para ensinar eles a dar resposta aos fariseus ou a repreender demônios. Os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a
orar. Porque quem ora vive um despertamento, vive um avivamento. Porque quem ora vive uma vida de sobrenatural. Porque quem ora vê a manifestação de Deus acontecendo. Sabe, irmão, oração não é só na igreja. Quando você chegar na sua casa, dobra o seu joelho e ora, fala com Deus, aleluia. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você dobrar o joelho na terra para orar, Deus vai rasgar o céu e vai derramar avivamento sobre você e vai salvar a sua casa. Então o avivamento, ele tem esse elemento da oração. E Abacuque continua dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Um segundo elemento importante do avivamento é a palavra, pregação da palavra, ensino da palavra, que são, aliás, coisas diferentes. Pregar a palavra é uma coisa, ensinar é outra. O foco da pregação é a aplicação, o foco do ensino é a informação. E todo avivamento traz um retorno às escrituras, um retorno à palavra. E a gente precisa vir às escrituras, a palavra de Deus, se a gente quiser viver uma vida avivada. Uma vida debaixo de uma cultura de avivamento, debaixo de um mover de avivamento. A gente precisa olhar para as Sagradas Escrituras. O ano começou, a gente está em fevereiro. Com certeza o pastor Paulo aqui tem aquelas listazinhas de leitura bíblica anual. Você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Você é cristão? Você tira horas do seu dia para ler a Bíblia? Olha, irmão, tem algo que eu faço com costume e eu tenho feito isso sempre, eu recomendo sempre isso. Quando você acordar, em vez de você pegar primeiro o celular e ver as mensagens, pega primeiro a Bíblia e lê. O seu dia vai começar melhor se você fizer isso. Seu dia vai começar abençoado se você fizer isso. Você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar no celular. Aí você já ouve uma notícia ruim. Você já vê alguma coisa esquisita. Você já começa o dia com um peso negativo. Agora, se você começar o dia abrindo a Bíblia, você vai ter o seu dia todo com os céus abertos sobre a tua vida, derramando bênção. A gente precisa ler mais a palavra. Não, mas pastor Bruno, eu não gosto muito, não entendo muito. Olha, irmão, é o que eu sempre falo: começa pelo Evangelho por João, depois você lê Mateus, lê Marcos, lê Lucas. E essa nossa geração é uma geração que ela é indesculpável concernente à leitura da Bíblia, porque essa é uma geração que tem acesso ao conhecimento, tem acesso à leitura da palavra, tem Bíblias de estudo de tudo quanto é jeito para você estudar. E Deus te trouxe aqui essa manhã para te instigar você retornar às Escrituras. Sabe, a gente precisa entender que isso é avivamento, e é nisso que vem o avivamento, quando a gente se reporta à palavra de Deus, quando a gente vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. O salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Sabe, a palavra nos dá direção, a palavra nos dá princípio, a palavra nos dá norteamento para as decisões e atitudes que a gente quer tomar no nosso dia a dia. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, é um compêndio de conselhos práticos diários. Há um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa e ela queria que eu ficasse muitos dias na casa dela. E eu lembrei um provérbio: não te prolongues muito na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti. Sabe, tem provérbio para tudo. Por esses dias a minha filha queria comer chocolate, ela já tinha comido doce. Eu falei: Gigi, tem um provérbio de Salomão que diz assim: achaste mel? Come só o que te basta, para que ele não te faça mal e não venha vomitar-lhe. Então, irmão, para os detalhes da vida tem instrução na palavra de Deus para você. Você quer viver uma vida abençoada? 3 pessoas só querem. Você quer viver uma vida abençoada e avivada? É na palavra de Deus, aleluia. Se for para aplaudir Jesus, eu me esqueci, até 9h05 ou 9h30? Ah, tá. Tá bom. Então, é vida na palavra. A gente precisa entender isso. Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi.
Repete comigo, temor. É um outro elemento do avivamento, temor de Deus. A gente precisa viver uma vida com temor de Deus, uma vida no temor de Deus. Sabe por quê, irmão? São tantas loucuras sendo feitas por aí. Sabe por que tem tanta gente causando escândalo, infelizmente? É falta de temor de Deus. Sabe, é falta de temor de Deus. E o que é temor? Temor não é só medo de pecar. Temor é medo de perder a amizade do Espírito Santo na nossa vida. A minha oração é que haja nessa manhã também um avivamento de temor de Deus em nome de Jesus. O temor te inibe de pecar. O temor te inibe de fazer coisas que você sabe que não vão agradar a Deus. E o temor te protege por isso. Porque quando você rompe certos limites que Deus impôs na palavra dele, quando você rompe com certas coisas que Deus estabeleceu, com as quais você não pode fazer, quando você rompe com isso, você se compromete. Você compromete o teu futuro, compromete a tua vida, a tua saúde espiritual. Então, o temor te protege. Eu gosto de José porque ele é uma figura que eu vejo com um temor de Deus incrível. Você conhece a história quando José estava na casa de Potifar? Deus começou a honrar José na casa de Potifar. Potifar chamou José e falou assim: meu filho, você vai comandar a minha casa. Agora tem uma coisa, você pode mexer em tudo, só não toca na minha esposa. E a mulher de Potifar começou a olhar para José e começou a achar José muito bonito. A Bíblia diz que ele era um rapaz formoso, era bonito no semblante, parecia em formosura, era um jovem. E a mulher de Potifar começou a olhar para José, e de repente Potifar era já um senhor de idade, ou de repente não era um homem bonito. Os jovens dizem que talvez o nome de Potifar, o apelido dele era Potifeio. A mulher começou a olhar para o Potifeio, para José, e essa mulher não respeitava princípio espiritual, e começou a tentar José, e a dizer: José, deita-te comigo. E José ia dizer: não, eu não vou pecar contra o meu Deus dos céus e contra o meu Senhor que me pôs num lugar de honra. E ela ia insistindo, não, e José dizendo: não, porque temor é isso. Temor é aprender a dizer não para o pecado. Teve um dia que essa mulher estava mais endemoniada do que de costume. Eu digo que teve um dia que ela não estava endemoniada, ela estava endemoninhada, porque era muito demônio. Só estava ela e José na casa. A Bíblia diz que ela pulou em José, e pastor Paulo, ela agarrou José. Nisso que ela agarrou José, eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa: eu não creio num José efeminado, eu creio num José macho. Diga glória a Deus por isso. Eu creio num José macho que gostava de mulher, sujeito homem, sabe, hebreu de hebreu, barba cerrada. Quando essa mulher agarra José, irmão, José é jovem, os hormônios estão explodindo dentro dele. É um amigo que prega aqui, ele diz algo que é interessante: hormônio não é demônio, Elvis Breves. O hormônio não é demônio. Então, naquele negócio em José espumando, mas eu gosto de José porque quando ela agarrou José, o temor de Deus falou mais alto do que a vontade da carne, e José saiu correndo, aleluia. Porque temor é isso, é você correr. A verdade é que logo em seguida José perdeu a túnica e foi parar na prisão. Então aparentemente ele teve uma perda por temer a Deus, mas ele não perdeu o mais importante, que foi a presença de Deus na vida dele, aleluia. José perdeu a túnica e perdeu a posição na casa de Potifar, mas não perdeu os sonhos de Deus na vida dele, porque o temor de Deus é isso, ele faz você guardar com você o mais importante, que é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então temor é um elemento do avivamento. Aí Abacuque prossegue: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Repete comigo: faze-a conhecida. Mais uma vez, faze-a conhecida. Isso aqui é interessante porque o avivamento produz isso. Um conhecimento da obra de Deus. Um conhecimento do que Deus está fazendo. Eu estava lendo um livro, um clássico, Vivendo com Propósitos, do Rick Warren. E ele diz, pastor Paulo, que a maior propaganda de uma igreja é o que Deus está fazendo nela. Merecia um aleluia da sua parte. Porque a melhor propaganda de uma igreja é o que Deus está fazendo nela. E é justamente isso que Abacuque está dizendo: faze a tua obra conhecida. E como eu já disse, é isso que a gente vê nos padrões de avivamento.
um despertamento acontecendo e pessoas conhecendo a Deus, pessoas tendo uma experiência de conversão. Se você viver uma vida avivada, pessoas vão conhecer a Deus através da sua vida. Pessoas vão conhecer a Deus através do seu testemunho. Billy Graham dizia assim: pregue, se possível, com palavras. Eu vou repetir: pregue, se possível, com palavras. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho muito interessante de um homem que trabalhava numa empresa e ele tinha um amigo de repartição. E ele sempre convidava esse amigo para ir na igreja dele. Cristão, fiel, piedoso. E ele dizia para esse amigo: rapaz, vamos lá na igreja. Vamos lá, você vai gostar. Eu estou sentindo vontade de te convidar. Vamos lá. Vai ser uma experiência maravilhosa. E esse colega de trabalho do cristão dizia assim: não, eu estou lendo um livro aí, eu não posso ir não. Aí o tempo passou e ele convidava de forma insistente: rapaz, vamos lá na igreja. E o amigo dele de trabalho dizia: não, eu estou lendo um livro aí, eu não posso ir não. Aí o tempo passou e de tanto ele insistir, teve um dia que o companheiro dele não cristão resolveu ir na igreja. Quando foi uma maravilha. O pregador pregou a palavra. E o não cristão, que após muito tempo resistir, naquele dia se converteu a Jesus em lágrimas. Após ele se converter, houve a oração, e quando o culto acabou, o cristão que sempre o convidava foi até ele e disse assim: meu amigo, que felicidade, eu sabia que a tua vida ia mudar. Por isso que eu estava te convidando. Agora tira uma dúvida minha: que livro é esse que você estava lendo e você não podia vir à igreja enquanto não acabasse de ler esse livro? E aí o recém-converso falou assim: esse livro é a sua vida. Eu estava olhando para você para ver se você é crente mesmo, se vale a pena ser cristão e se vale a pena servir a Jesus. Eu li a sua vida, vi o seu testemunho e eu quero esse Jesus na minha vida para sempre. E é o que Paulo disse, que nós somos cartas vivas. No tempo dele não se tinha a ideia de livro, eram pergaminhos. Então ele diz: nós somos cartas vivas. Então que as pessoas conheçam a Jesus através da sua vida. Que você saia daqui essa manhã crendo que Deus pode mandar um avivamento e transformar a história de Campo Grande a partir do que Ele vai fazer aqui em Monte Oreb. Que você saia daqui buscando também um avivamento pessoal. Sabe, irmãos, é um avivamento que a gente precisa, pessoal e também coletivo. Avivamento não é entretenimento. A intenção do entretenimento é distrair. A intenção do avivamento é te fazer focar nas escrituras em Cristo. A intenção do entretenimento é te divertir. O propósito do avivamento é te quebrantar diante de Deus. Avivamento também não é excesso de emocionalismo. É bem verdade que quando um avivamento coletivo acontece, há expressões emocionais intensas. Mas nem toda expressão emocional intensa é avivamento. Eu conheço gente que não é expressivo, expansivo, que não grita glória a Deus, aleluia, que não sai correndo no meio da igreja, que não faz aviãozinho, não faz o corta-cana tradicional que a gente já viu, mas tem uma vida avivada, tem uma vida de quebrantamento, tem uma vida de leitura da palavra, tem uma vida de bom testemunho no trabalho. Então que a gente saia daqui essa manhã querendo, pedindo, desejando e ansiando por um avivamento. Fica de pé em nome de Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração em nome de Jesus? Você pode colocar a mão no seu coração em nome de Jesus? Eu quero orar por você. Uma outra coisa importante no avivamento é que todo avivamento teve figuras de liderança. Na maioria das vezes o avivamento começou com Deus incendiando uma pessoa e ao mesmo tempo uma comunidade, e essa pessoa liderava a comunidade. A gente vê isso na Rua Azusa com William Seymour. A gente vê isso no dia de Pentecoste com Pedro se levantando como uma liderança. Então eu creio que Deus pode te levantar para ser um promotor de avivamento. Deus não precisa de 10, Deus precisa só de um que esteja disponível com o coração aberto. Eu tenho dito que Deus não usa os excepcionais, Deus usa os disponíveis. Se disponibilize a viver um avivamento.
sabe, uma vida transformada, uma vida no temor do Senhor, uma vida na palavra, uma vida de oração. Coloque a mão no seu coração. Ó Pai, na tua presença nós estamos nessa manhã, Pai, para te louvarmos pelo ensino da tua palavra, Senhor, e para, em especial, clamar a ti por um avivamento. Derrama algo espiritual e sobrenatural sobre as nossas vidas. Derrama algo extraordinário sobre nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a gente viva experiências sobrenaturais contigo. Experiências que venham repercutir em transformação, em mudança, em conversão. Senhor, que essas experiências que a gente quer viver contigo, que a gente vai viver em nome de Jesus, transforme a nossa vida, transforme a nossa casa, transforme a nossa família. Senhor, derrama sobre Monte Horebe um avivamento. Senhor, derrama sobre esse lugar um avivamento. Senhor, que Monte Horebe continue sendo e seja cada vez mais uma referência em Campo Grande, uma referência na Zona Oeste, uma referência no Rio de Janeiro, que as pessoas olhem para essa igreja e digam: ali está um povo avivado, que viveu um avivamento pleno em Deus, aleluia. Ó Deus, aviva os nossos corações. Senhor, nós não queremos ser cristãos nominais, nós não queremos ser cristãos que vão apenas à igreja uma vez na semana e voltam para casa com senso de dever religioso cumprido, não. Nós queremos viver uma vida mergulhados no sobrenatural da tua parte. Nós queremos ver milagres acontecerem. Nós queremos ver o extraordinário acontecer no nosso ordinário. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra fique cravada no nosso coração e que ela produza nesse crente, que ela produza na minha vida cada vez mais fome e sede de ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.